programa Presença traz hoje a presença do urbanista Antônio Chalhoub. O Chalhoub é um consultor na área de urbanismo, autoridade e referência mesmo aqui no estado nessa área, e ele foi consultor na formulação da revisão do PDM de Vila Velha, revisada a cada 10 anos, né, como já se foi dito aqui mesmo no programa, para acolher as transformações que a dinâmica urbana imprime à própria cidade. E ele é a nossa presença de hoje. Chalhoub, você esteve explicando ontem novas visões urbanistas da função do urbano que também, de uma certa maneira, deixa um pouco de lado ou desfoca aquele caráter segregatório para poder contemplar a necessidade de interação das atividades urbanas de qualquer natureza, seja residencial, comercial, industrial. E você fez referência também à questão da verticalidade, da necessidade de aproveitar melhor o investimento, o capital alocado em toda a infraestrutura de uma determinada área para evitar dispêndios adicionais com a expansão da cidade para áreas onde vão ser requeridos novos investimentos. É isso, né? Isso. E com relação aos chamados cones, cones visuais que preservam a visada dos nossos grandes monumentos, como por exemplo o Convento da Penha, que me parece ser visto de vários lugares de Vila Velha. Isso foi contemplado? É uma boa lembrança, Eustáquio. Os cones visuais do Convento da Penha, ele já tinha no PDM anterior de 2007 essa previsão, né? Não entendemos muito porque a prefeitura retirou essa proteção dos cones visuais do Convento da Penha. Ainda bem que durante as audiências públicas na Câmara Municipal, a sociedade civil, o Fórum Popular de Vila Velha, que congrega várias entidades da sociedade civil, propôs a retomada, a recolocação dessa proteção dos cones visuais do Convento da Penha dentro do projeto de lei de revisão do PDM. E isso foi recolocado. Então, se retornou a proteção do Convento da Penha nesses cones visuais, como, por exemplo, no final da Lindenberg, quando você está chegando em Vila Velha, é um ponto importantíssimo de visada do Convento da Penha, né? Ou através da Rodovia do Sol, quando você chega, que vai descendo ali para Francelina Setúbal, é um ponto de visada importante para o Convento da Penha. E isso foi recolocado pela Câmara Municipal, né? E o projeto de lei vai agora, o autógrafo de lei vai para o prefeito, a gente espera que ele sancione, né, o projeto de lei que traz essa proteção novamente para o mais importante monumento que nós temos aqui no nosso município, né? É importante isso voltar para o PDM, porque ele garante que essa referência é uma referência nossa, né? Independendo de qual lugar que você está, você consegue ter novas visadas do Convento da Penha. E isso retornou para o PDM. Uma outra coisa, Chalhoub, no que diz respeito a restrições à verticalidade, tem às vezes o problema de gabaritos. Alguns PDMs de outras cidades contemplam a possibilidade de você ter flexibilidade no limite de gabarito através do Instituto da Outorga Onerosa. Aqui também foi contemplado isso? A outorga onerosa, ela já veio dentro desse PDM, mas ela vai depender de uma lei específica para isso. Agora, é importante o que você tocou nesse assunto, porque Vila Velha, ela sempre foi colocada com um grande problema do sombreamento, né? O sombreamento na praia. Na praia. E realmente, no projeto de lei que veio da prefeitura, não tinha o critério definido para estabelecer esse sombreamento. E a Câmara junto, né, atendendo aí sim, novamente, o Fórum Popular de Vila Velha, Fórum Popular em Defesa de Vila Velha, o Fórum solicitou que colocasse os critérios desse sombreamento. Então, isso foi incluído de novo no PDM, agora, de novo não, né? Pela primeira vez no PDM, com os critérios definindo qual é a altura do prédio de frente para a orla em todo o município, qual é a altura desse prédio, de modo que ele não dê sombra na areia da praia às 4 horas da tarde, no solstício de inverno ou no solstício de verão. Então, esse critério técnico está claramente definido agora no PDM, né? E todos os prédios
que forem construídos na orla da praia de Vila Velha, né, todo o município, terão que fazer esse estudo de sombreamento que vai para uma audiência pública para ser apresentado e verificado se ele tem sombreamento na areia da praia ou não. Então esse aspecto é um aspecto muito importante que foi colocado nesse novo PDM. Interessante, isso não estava contemplado em PDM nenhum anterior, não? Não, isso não estava contemplado. E também é um aspecto histórico, né? Você falou do meu livro anteriormente. Eu estudei todo o planejamento de Vila Velha de 1958 a 2008. Foi o meu recorte ali. E as pessoas sempre costumam até hoje a falar que o grande problema é que o PDU de Vila Velha, o PDM de Vila Velha, permitia construir prédios na beira da praia com aquela altura. O que é uma mentira. Era omisso apenas. Não, é uma mentira, porque na verdade, Eustáquio, o PDU de Vila Velha veio em 1990. E eu mostro isso no meu livro também, quando eu levantei todas as aprovações de projetos, de prédios, na beira da praia, da orla de Praia da Costa, esses prédios foram aprovados em 1985, 86, 87, que foi um grande volume de prédios aprovados. Então, foram anteriores ao PDM. Quando veio o PDM, esses prédios já estavam aprovados na prefeitura, alguns em construção e outros ainda por começar a sua construção. Então, é obra que demora 3, 4 anos para se construir. Quando eles ficaram prontos, depois de 1990, as pessoas falavam que era o PDU, o PDM, que não permitia, né, ou que era omisso, ou que não estabelecia esse limite, o que é uma inverdade. Eles eram anteriores ao PDM de 1990. E você lembrou bem, do primeiro PDM, do segundo em 2007, que foi a primeira revisão, e desse agora, não veio o critério para estabelecer o sombreamento da praia. E nas audiências públicas da Câmara, uma das reuniões temáticas na audiência, o tema foi exatamente esse, sombreamento. Precisamos ter um critério claro, objetivo, definido na lei, para que estabeleça qual é a altura do prédio, de modo que ele não dê sombra na praia. E isso foi colocado agora, a gente espera que seja um documento que comece a ser utilizado daqui para frente. A presença hoje do urbanista Antônio Chaliub. Voltamos já. Voltamos com a presença do urbanista Antônio Chaliub. Chaliub, uma questão que, para mim pessoalmente, que moro em Vila Velha, eu acho, não se acordou ainda para o fato de nós temos muito pouco parque. A gente fala do Parque de Jacarenema, uma área, inclusive, uma área que parece foi tombada. A família Oliveira Santos, ao que consta, não foi sequer indenizada, quer dizer, isso é uma questão ainda subjúdice. Mas não tem parque em Vila Velha. Teria havido um esforço de uma dessas municipalidades recentes de fazer um parque ali na área do Marista, que essa área teria sido originalmente, no século passado, doada para o estabelecimento, depois tentaram fazer uma incorporação imobiliária ali e foi vetada para que... Mas a Vila Velha se ressente muito da falta de parque, não, Chaliub? Essa é uma questão, Eustáquio, importante de Vila Velha, né? Nós temos poucas áreas verdes, poucas praças, inclusive, né? E poucos parques, né? Mas nós temos áreas importantes do ponto de vista paisagístico e ambiental. Por exemplo, o próprio Morro do Moreno é um importante ponto interessante que pode dar um excelente parque municipal, um parque voltado para o paisagismo, etc. O próprio Morro de Jaburuna, né, que é também uma área com uma vegetação exuberante, uma vegetação remanescente de Mata Atlântica, mas que pode permitir trilhas e pode permitir mirantes, como tem no Morro da Fonte Grande. Nós temos no mundo inteiro esses parques urbanos inseridos dentro da paisagem da cidade, né? A própria área do Marista, que também acho que volta a ser retomada como um parque municipal, ou o Jacaranema, né? Ou se você pegar na região do sul de Vila Velha, grandes áreas de vegetação importante que podem se tornar
parques ecológicos, né? Isso é uma questão que você levanta, que é o seguinte: por que Vila Velha não usa essas áreas? Por que nós não temos essas áreas para o uso da população, né? Porque ainda se tenta ver essas áreas como áreas ambientais, que era de preservação, que não pode ter nada, né? Ao passo que elas estão dentro da área urbana. Tem que interagir, né? Nós temos que ter essas áreas para o uso da população. Sim, para desfrute. É o uso dessa área pela população que vai mantê-la, que vai manter, que vai preservá-la, que vai poder dar, inclusive, claro, condições para que o uso e a atividade de lazer e de turismo nas áreas dê condição de manutenção dessas áreas, gere receita e manutenção dessas áreas. É importante que na proposta que veio da Prefeitura para a Câmara, as áreas ambientais elas eram estanques para a preservação. E nas discussões com as entidades ambientalistas, veio uma ideia que foi proposta pelas entidades de que essas áreas pudessem ser trabalhadas de maneira que os proprietários, que nunca recebem indenização por elas, pudessem ocupar algumas áreas, né, que não têm relevância ambiental nenhuma, que não estão com restrição pela lei federal ou estadual ou municipal. Sim. E, ao mesmo tempo, eles possam doar as áreas que são importantes do ponto de vista da preservação ambiental, doar para a Prefeitura, sem custo, para que a Prefeitura possa ali fazer um parque para desfrute da população. Então, acho que esse modelo que Vila Velha agora, no seu PDM, coloca para as áreas ambientais, pode fazer um uso e ocupação desses parques. Lúcido e conciliador, né, dos interesses. Há uma questão, nosso tempo está se encerrando, infelizmente, que teríamos assunto para falar mais, viu, Chalhub? A questão, por exemplo, da falta de integração dos municípios da Grande Vitória no que diz respeito a funções urbanas comuns a todos, que poderiam estar integradas, né? Eu quero perguntar a você o seguinte: o PDM contempla, há uma preocupação do PDM com a mobilidade urbana, e havendo essa preocupação, essa mobilidade urbana continua centrada no automóvel? Olha, Eustáquio, o PDM ele tem uma seção sobre mobilidade urbana, mas, como sempre no Brasil, as coisas caminham paralelas e, ao mesmo tempo, uma atropelando a outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos no PDM a mobilidade urbana sendo tratada, mas há uma exigência de fazer um plano de mobilidade urbana. A Prefeitura parece que já está desenvolvendo esse plano de mobilidade urbana, que tratariam dessas questões maiores de transporte coletivo, etc. Eu acho que ainda nós estamos indo pelo caminho errado. Qual é esse caminho errado? Não dá para se pensar numa mobilidade, num plano de mobilidade para Vila Velha sem pensar na região metropolitana. Não dá para pensar num plano de mobilidade urbana em Vitória sem pensar na região metropolitana. Entretanto, por mais absurdo que seja, é assim que acontece e é assim que está acontecendo. Não há uma gestão dessa mobilidade urbana, desses planos de mobilidade urbana, por parte da região metropolitana. Então, Vila Velha vai fazer o seu plano, gastar um dinheiro com o seu plano de mobilidade, pensando Vila Velha, sem essa integração metropolitana, e aí, com certeza, Eustáquio, não vai ser tratada a questão do transporte coletivo, porque o transporte coletivo de Vila Velha está intrinsecamente ligado... Não tem uma visão sistêmica. Com o de Vitória. Não tem uma visão sistêmica. É como se acabasse a questão da mobilidade de Vila Velha na hora que o cara sobe a ponte, né? Mas a gente sabe que não é só assim, né? Ou na hora que ele está descendo a ponte, chegou em Vila Velha. Então, essa é uma questão muito grave que nós temos que corrigir nos próximos anos, sob pena de o problema cada vez se tornar maior. Agradeço muito, Chalhub, sua presença aqui. Por nada, é um prazer sempre estar aqui conversando. A presença hoje foi do urbanista Antônio Chalhub. Até já.